Nossas boas-vindas a este vídeo. Obrigado por participar do nosso canal. Gratidão. O Codex Gigas, também conhecido como Bíblia do Diabo, é um manuscrito medieval que desperta fascínio e mistério. Criado no início do século XIII, o livro é famoso por seu tamanho impressionante e o conteúdo diversificado. Medindo aproximadamente 92 centímetros de altura e pesando cerca de 75 quilogramas, é o maior manuscrito medieval existente. Este manuscrito singular contém uma mistura de textos religiosos e seculares, incluindo a Bíblia Vulgata, textos históricos e médicos. Acredita-se que foi escrito por um monge beneditino chamado Hermann o Recluso, em um mosteiro na atual República Tcheca. A lenda em torno da criação do Codex Gigas é tão intrigante quanto o próprio conteúdo. Segundo a tradição, o monge Hermann teria quebrado seus votos monásticos e, como penitência, foi condenado a escrever um livro que conteria todo o conhecimento humano em apenas uma noite. Desesperado e ciente da impossibilidade da tarefa, Hermann teria feito um pacto com o diabo para completar o códice. Assim, o diabo teria ajudado Hermann, em troca de sua alma, o que justificaria a presença de uma famosa ilustração do diabo no manuscrito. A ilustração do diabo é uma das características mais notáveis do Codex Gigas. Ocupando uma página inteira, a figura do diabo é retratada de forma caricatural, com chifres, língua bifurcada e garras afiadas. Esta imagem deu origem ao apelido Bíblia do Diabo. No entanto, além desta ilustração, o códice também contém um grande número de ilustrações de santos e outras figuras religiosas. A presença do diabo ao lado de temas religiosos sugere a representação do contínuo combate entre o bem e o mal. O conteúdo do Codex Gigas é extremamente variado, refletindo o objetivo de compilar todo o conhecimento da época. Entre os textos religiosos, inclui a Bíblia completa, na tradução Vulgata de São Jerônimo. Além disso, compilações de trabalhos históricos, como as Antiguidades Judaicas, de Flávio Joséfo, e a Crônica da Boêmia, de Cosmas de Praga, também estão presentes. Textos médicos, tratados de exorcismo e encantamentos completam a obra, tornando-a um repositório de sabedoria medieval. O processo de criação do Codex Gigas é uma façanha de habilidade e dedicação. Estima-se que foram necessárias mais de 160 peles de animais para fornecer o pergaminho necessário para o códice. Análises caligráficas indicam que todo o manuscrito foi escrito por uma única pessoa, possivelmente ao longo de décadas. A escrita é incrivelmente uniforme, sugerindo que o escriba possuía uma paciência extrema e habilidade incomum. Este projeto monumental reflete não apenas a devoção religiosa, mas também a busca pelo conhecimento e preservação cultural. Ao longo dos séculos, o Codex Gigas passou por muitas mãos e lugares. Durante a Guerra dos 30 Anos, no século XVII, o códice foi levado pelas tropas suecas como espólio de guerra e transportado para Estocolmo, onde permanece até hoje na Biblioteca Nacional da Suécia. O manuscrito sofreu danos ao longo do tempo, incluindo a perda de algumas páginas, que se acredita terem sido removidas devido ao seu conteúdo potencialmente controverso. Apesar disso, o códice ainda é um testemunho fascinante da história medieval e da engenhosidade humana. Os estudiosos continuam a investigar o Codex Gigas para entender melhor sua origem e propósito. Algumas teorias sugerem que o manuscrito pode ter servido como uma ferramenta de ensino para monges, oferecendo um compêndio do conhecimento necessário para a vida monástica. Outras hipóteses apontam para um uso mais amplo, como um meio de preservação do saber em uma época de instabilidade política e religiosa. A combinação de textos religiosos e seculares reflete a visão de mundo medieval,
onde o divino e o cotidiano coexistiam de forma interdependente. Além de seu conteúdo literário, o Codex Gigas é uma obra de arte em si. As ilustrações, iniciadas ricamente decoradas e os detalhes caligráficos demonstram um alto nível de habilidade artística. As cores vibrantes, obtidas a partir de pigmentos naturais, ainda impressionam pela sua vivacidade, mesmo após séculos. O códice também apresenta elementos decorativos que reforçam o simbolismo religioso, como cruzes e motivos florais. Esses adornos não apenas embelezam o texto, mas também servem para enfatizar a importância dos conteúdos ali contidos. O Codex Gigas não é apenas uma obra religiosa ou literária, mas também um importante artefato histórico. Ele nos oferece uma visão sobre a vida monástica medieval, as práticas culturais e as preocupações intelectuais da época. A inclusão de textos médicos e encantamentos reflete a abordagem medieval da medicina e da magia, onde ambos eram frequentemente considerados como partes do mesmo contínuo. Esta perspectiva nos ajuda a entender como as sociedades medievais tentavam compreender e controlar o mundo ao seu redor. A preservação do Codex Gigas ao longo dos séculos é um testemunho de seu valor histórico e cultural. Cada página do códice é um testemunho da habilidade e dedicação do monge que o criou. Atualmente, a Biblioteca Nacional da Suécia toma medidas rigorosas para garantir a conservação do manuscrito. O códice é mantido em condições controladas de temperatura e umidade para evitar deterioração. Além disso, esforços contínuos são feitos para digitalizar a obra, tornando-a acessível para pesquisadores e entusiastas ao redor do mundo. O Codex Gigas continua a atrair a atenção de pessoas de todo o mundo graças à sua aura de mistério e história rica. A lenda do pacto com o diabo, embora provavelmente fictícia, adiciona um elemento dramático à narrativa do códice. Esta história capturou a imaginação popular, inspirando livros, documentários e até mesmo filmes. Ao explorar o Codex Gigas, somos convidados a refletir sobre a interseção entre fato e ficção, e sobre como as narrativas podem moldar nossa compreensão do passado. Há muitos aspectos no Codex Gigas que continuam a intrigar acadêmicos e curiosos. A ausência de certas páginas, que se acredita conterem regulamentos monásticos ou fórmulas de feitiços, levanta questões sobre censura e controle de informações na Idade Média. Além disso, o motivo exato da criação do códice ainda é um assunto de debate. Foi uma tentativa de expiação pessoal, um projeto patrocinado pela Igreja ou simplesmente um esforço monumental de preservação do conhecimento? Essas questões permanecem sem resposta definitiva. O Codex Gigas é também um exemplo impressionante de como o conhecimento era transmitido na Idade Média. Em uma época sem imprensa, copiar manuscritos à mão era a principal maneira de preservar e disseminar informações. Projetos como o Codex Gigas exigiam uma combinação de habilidades, incluindo caligrafia, artesanato e conhecimento dos textos. A dedicação necessária para completar tal empreendimento é um lembrete do valor que as sociedades medievais davam ao conhecimento e à educação, mesmo em tempos de adversidade. O impacto do Codex Gigas ao longo da história é significativo. Ele não apenas fornece informações sobre a cultura e a religião medievais, mas também sobre a evolução da escrita e da arte do livro. O códice influenciou gerações de escribas e iluminadores, que buscaram reproduzir sua grandiosidade e complexidade. Além disso, o próprio formato e organização do Codex Gigas contribuíram para o desenvolvimento de normas na produção de manuscritos posteriores, servindo como um modelo para a criação de outras obras literárias e religiosas. Para o leitor moderno, o Codex Gigas oferece uma oportunidade única de se conectar com o passado.
Ao folhear suas páginas, mesmo que virtualmente, somos transportados para um mundo onde a fé e a razão coexistiam de formas surpreendentes. A leitura do Códice nos desafia a reconsiderar nossas próprias percepções sobre a Idade Média, muitas vezes vistas como um período de trevas intelectuais. Em vez disso, o Codex Gigas revela uma era de busca pelo conhecimento e compreensão do mundo. A digitalização do Codex Gigas abriu novas possibilidades para o estudo e a apreciação do manuscrito. Pesquisadores de diversas áreas, desde história até ciência da computação, podem analisar o códice sem comprometer sua integridade física. A digitalização também permite que pessoas ao redor do mundo explorem suas páginas, democratizando o acesso a este tesouro histórico. Com o avanço das tecnologias de imagem, as análises se tornam cada vez mais detalhadas, revelando novos insights sobre a criação e a preservação do códice. A história do Codex Gigas é um lembrete poderoso da resiliência do conhecimento humano. Ao sobreviver a guerras, mudanças políticas e o passar do tempo, o códice demonstra o desejo humano de preservar e compartilhar ideias. Ele nos convida a refletir sobre a importância da conservação cultural e sobre como podemos proteger nosso patrimônio intelectual para as gerações futuras. Em um mundo em constante mudança, o Codex Gigas permanece como um símbolo da continuidade e da conexão com nossa história coletiva. O Codex Gigas é muito mais do que um simples manuscrito medieval. É um testemunho da engenhosidade, devoção e curiosidade humana. Através de suas páginas, somos convidados a explorar um mundo de conhecimento, crenças e mistérios. O Códice nos lembra que, independentemente das circunstâncias, o desejo de compreender e preservar o conhecimento é uma constante da experiência humana. Ao continuar a estudar e admirar o Codex Gigas, honramos este legado e reafirmamos nosso compromisso com a busca incessante pelo saber. Obrigado por assistir a esse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!